Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, de olho. Essa foi fácil. Com o 6º episódio da primeira temporada da série Star Wars Andor, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então à conclusão do segundo bloco, segundo ciclo aqui da série, de uma maneira, claro, a gente estava prevendo faz tempo, ou seja, né, apenas as apostas em quem vai morrer, porque é aquela coisa de sempre, né, numa situação, qualquer filme, série, livro, qualquer coisa, assalto sempre tem, né, alguém da equipe que vai bater a caçuleta. Exatamente é isso que acontece por aqui. Realmente é só uma questão de fazer aposta e curtir, claro, aí o lado bom da história, curtir a emoção, exatamente como vai se construindo a cena até o objetivo final, que era, no caso aqui da série, roubar aquela fortuna gigantesca. Pois é. Então, já numa avaliação geral, a gente pode dizer que foi eficiente esse episódio? Sim, dá para dizer que é uma coisa interessante de se ver, sim, aos moldes da sua obra-mãe, que é o que deu origem a tudo, ou seja, Star Wars Rogue One. Sim, é a mesma coisa. Se lá no filme era uma missão a ser cumprida, ou seja, era uma equipe que estava fazendo uma missão suicida, não era garantia que ninguém voltasse vivo, e de fato ninguém voltou vivo lá no filme, aqui seria a mesmíssima coisa. De novo, a gente poderia ver o Andor, né? De novo, mas na verdade antes, né? A gente poderia ver o Andor voltando sozinho, né? Se bem que não poderia ser ele sozinho, porque literalmente ele não saberia onde entregar o dinheiro roubado, né? Então, basicamente, talvez a Vel teria que necessariamente estar viva ou meio viva, nesses termos, mais ou menos. E foi também algo que aconteceu por aqui, né? Alguém ficou bem morto, alguém ficou mais ou menos vivo, outros morreram depois. Enfim, tem uma certa variedade muito interessante. Lembrando que a equipe era formada por 7 rebeldes, e no final das contas, apenas 3 ficaram vivos. Pois é, e sim, foi divertido. Na verdade, né, só tivemos alguma coisa fora a missão em si nos últimos instantes aqui desse episódio, onde a gente viu os 2 outros arcos narrativos, que tem a ver com a senadora e tem a ver lá com o chefinho. Apenas isso, o resto foi tudo ali a questão do assalto. Se ia ou não funcionar justamente do evento, né, super fantástico ali, que é chamado de O Olho. Bacana aquele efeito, né? Lembra, sei lá, um pouco tipo uma aurora boreal, talvez, mas na verdade é um monte de, né, coisas, detritos que vão passando ali pela atmosfera. Sei lá, não sei se dá para ser uma coisa verdadeira, né, fisicamente falando, se é possível de fato. Mas, de qualquer forma, é ok. Serve como um despiste, né, uma camuflagem de escape justamente do carro, né? No caso ali era uma nave que, vamos combinar, né, ainda foi perseguida ao final por 3 caças, e os caças não suportaram justamente aquela manifestação do evento, ou seja, precisava sim uma nave um pouquinho mais robusta. Mas, ok, digamos que nessa parte, né, o plano estava certinho, né, ou seja, eles já previam que provavelmente, né, na hora que eles conseguissem zarpar lá de dentro do complexo, eles seriam perseguidos, e de fato a perseguição ia resultar em nada, porque as naves, né, os caças, seriam, né, pegos justamente pelo efeito lá espacial, atmosférico, sei lá do que se trata exatamente aquilo, mas de qualquer forma tá ok. Agora o restante do plano, né, sempre teve aquele mistério, né, o que fariam as mulheres, as duas, a Vel e também a Cintra, acho que é o Cintra o nome dela, né, ou Cinda, não, Cintra, acho que é o Cintra, enfim, que aliás, né, os outros eu nunca decorei o nome, só delas e do próprio Andor, né, enfim. Havia um mistério a respeito delas, o que elas iam fazer. Mas vamos combinar, né? Quando começou a apresentação do que elas iriam fazer, que é estar do outro lado ali da represa, né? Aliás, poucas vezes a gente percebeu que de fato era uma represa. Mas sim, até chutei, eu acho que é uma represa. Era uma represa mesmo. Então, elas estavam então do outro lado da represa, eles teriam que cruzar então até exatamente a beirada ali da contenção, né? Até aí, ok. Só que o que elas fazem de fato é que foi meio esquisito, porque ali, ao subir o paredão da represa, elas apenas instalaram aquele equipamento que fez um blackout nas comunicações. Peraí, mas a gente já havia visto até no episódio anterior
que o cara lá, que era um tenente ou era um capitão? Agora eu não me lembro, acho que era capitão, né? Ou era tenente, também não importa, né? Coitado, morreu também, né? Que era ali, né, um revoltoso pertencente ao Império, ele circulou exatamente ali, justo naquela cabine onde ficava aquele sujeito ali. Inclusive ele falou, né, na hora do olho você tem que ficar sempre ali dentro da casinha, porque justamente senão atrapalharia as duas subirem o paredão. Mas por que raios, por exemplo, ele já poderia colocar lá aquele dispositivo, camuflar de alguma outra forma? Claro, do jeito que elas colocaram, estava bem evidente, apitando, com luzinhas piscando e tudo. Teria que ser algo mais discreto, né? Mas ele poderia muito bem colocar. A necessidade de serem elas, de fazerem todo aquele trajeto por baixo d'água, foi um efeito plástico interessante de se ver. Mas efetivamente o que elas fizeram, caramba, não tem lá muito sentido. Aliás, por que precisavam ser as duas? Podia ser só uma. Não tem um motivo forte para serem dois integrantes. É só uma questão de backup? Tudo bem, desse ponto até pode considerar, né? E depois também, né? Serviu para que as duas chegassem numa hora conflitante. Depois a própria Sintra, né? Acabou abatendo lá um cara que começou a tentar melar a situação. Aquele cara lá era engenheiro, né? Que ia fazer a tal coisa que ia ser feito depois, que eu não entendi direito o que eles iam fazer, mas acho que eles iam alagar, né? Todo aquele vale abaixo. Foi o que eu entendi mais ou menos? Ou não? Não, na verdade eles iam fazer um posto de aeronaves, era uma coisa assim também, enfim, não importa o que eles iam fazer de fato, né? E, na verdade, uma coisa interessante que aconteceu aqui nesse episódio é que sim, foi apresentado outras situações, porque se fosse só o assalto em si, talvez não tivesse muita coisa a gente curtir um pouco ou ter alguma novidade. O que teve de mais importante aqui, com certeza, foi a família, então, daquele outro grande comandante ali daquela base, que apareceu pela primeira vez e foi apresentado com a esposa e também com um filho. Teve aquele pequeno tete-a-tete ali familiar, ok, uma coisa que o roteirista sempre valoriza bastante aqui, o roteirista aqui dessa série, que estou me referindo, né? Ele valoriza bastante as questões familiares. E essa pitadinha aqui foi interessante, só para também dar um climinha que algo pudesse dar errado, justamente nessa questão de proteger aquela esposa, aquela filha. Afinal de contas, nem foi o próprio marido e pai que fez isso, né? Foi o cara, o engenheiro, que entrou lá de gaiato falando, não, libertem o garoto, né? Acabou morrendo por isso. Inclusive porque a Sintra lá se mostrou, né, na hora H, puff, né, a salvadora da pátria, né? Uma situação também meio esquisita. E de novo, falando das duas, né? A seguir, elas não fizeram nada mais, principalmente a Sintra, se bem que ela ficou lá naquela cabine de controle, ela chegou a apertar alguns botões em determinado momento, mas eu não entendi especificamente a importância. Acho que tinha a ver com a etapa final ali do assalto, né? Mas é uma coisa também mais ou menos. E depois ela se evadiu o local vestindo um uniforme ali imperial, mas isso cola porque onde é que ela tirou aquele uniforme? Ela não estava vestida com ele, então ela pegou de alguns dos que estavam ali dentro daquela sala de controle. É isso, produção? E ela seria, vamos combinar também, né? Muito fácil de ser pega depois, porque depois que tudo isso acabar, o perrengue começar a ser analisado, investigado, vão atrás de qualquer um que esteja por perto. E como é que ela vai sair ali de dentro do planeta em si? Ela vai se enfiar dentro de uma caverna e ficar esperando o resgate? Meio esquisito isso, para falar a verdade. Mas, ok. Sim, também tivemos alguma coisa, um temperinho a mais também aqui. Exatamente aquele povo que lá vivia naquele planeta e que só sobrou em torno de 60 pessoas, né, que foram ali comemorar, né, ou curtir exatamente o evento, o tal do O Olho. E foi legal também eles terem colocado no texto exatamente o que eles fizeram com essa população local. Na verdade, eu acho que são várias tribos, né, que sempre peregrinavam à localidade ali, aquele vale, né, justamente para poder toda a amplidão do horizonte e poder curtir mais o evento cósmico, né? O atmosférico, sei lá do que se trata. E um dos comandantes lá, acho que é o comandante que fala para o engenheiro, né, quando ele está explicando a situação, ele falava que antigamente eram 15 mil pessoas que vinham até o vale curtir o evento. Mas eles, ardilosamente, a cada novo ano, inventavam alguma coisa para ir cada vez mais diminuindo essas pessoas interessadas estarem ali exatamente naquele dia. Um evento
anual e agora só tem 60 pessoas que participam, né? Curioso, né? Necessariamente eles não precisavam de tanto esforço assim, né? Podiam simplesmente proibir, né? Fazer uma barreira a quilômetros de distância e acabou. Mas, ok, fui curioso de ver isso também. Agora, voltando à equipe, ao assalto em si, né? Os outros participantes, ou seja, os outros 4 homens, Andor e os outros 3, que eu não sei o nome deles. Pois bem, eles entram ali dentro da situação de uma maneira bastante interessante, porque justamente eles estão escoltando esta parcela de habitantes locais, né? Aldeões, que estão se aproximando do ponto de vista do tal fenômeno de blá blá blá, blá blá blá. A maneira como foi colocado ali, realmente eles podiam ser de destacamentos diferenciados, por isso que realmente são povoados dispersos que existem ali no planeta, todos eles vão se reunindo justamente nesse famoso dia de comemoração. Enfim, eles entram ali na situação de maneira ok, até tem uma curiosidade que tem um outro grupo, né, de 4 soldados também, que dão uma olhada neles, mas eu pensei que ia criar um caso ali, mas realmente não aconteceu nada. Eles estão infiltrados, eles conseguem entrar dentro da base de uma maneira bastante aceitável, ou seja, a gente não fica duvidando que aquilo ali é possível. Até esse ponto, realmente ok. E em seguida, quando eles esclarecem exatamente ao comandante lá da estação o que vai ser feito, o que é preciso, a mãozinha dele para liberar lá a porta do cofre, também tudo nos conformes. Nada errado. Então eles descem até lá, começam a fazer efetivamente o roubo, tá tudo certo. Só outra mancada que realmente teve no texto, quer dizer, não é um erro do roteiro, é um erro de estratégia deles. Caramba, eles pensaram em tudo aquilo durante meses e meses, mas cometeram um erro completamente amador. Que exatamente foi por isso que aquele cara que ficava lá naquela sala de observação, justamente, né, onde a Vel e a Cintra colocaram o dispositivo de aniquilar as comunicações, ele conseguiu auscultar exatamente as comunicações ali dos rebeldes, né, e ele ouviu claramente: entramos dentro do cofre, estamos dentro do horário, tá tudo nos conformes. Caramba, eles não falaram através de códigos. Isso é a coisa mínima que se faz em qualquer missão. Uma coisa básica. Foi uma estupidez, na verdade, deles, eles terem vendido completamente o peixe ao inimigo. Caramba, o cara desceu, o cara foi prestar serviço, ele desceu lá com mais 2, 3, 4, 5 manés juntos e foram lá verificar o que estava acontecendo lá no cofre, meu. Que isso? Foram lá e estragaram a festa, né? Ou seja, se não fosse o deslize de passar informação fora de código ali nas comunicações, a missão teria dado certo 100%, porque não teve nenhum outro perrengue. Ah sim, até esqueci, né? Poderia ter algo esquisito, porque a própria Vel, a chefe do grupo, ela vacilou um pouco, né? Naquele momento, né, onde o outro pedia confirmação que estava tudo ok, ela meio que titubeou um pouco e foi a sua companheira, né, a Cintra, que falou: vamos, já estava tudo certo, você não pode vacilar justamente agora, né? Seria interessante, né, um deles dar para trás, né? E foi justamente a chefe. Bom, enfim, né? Veio lá o sujeito verificar o que estava acontecendo no cofre e deu exatamente a parte onde as apostas seriam verificadas, ou seja, quem morreria do grupo, né? Se todo mundo ou alguns. Logo de cara, né? Primeiro a morrer, aliás, nem foi do grupo, né? Foi o comandante da base que teve um piripaque, né? Que é o duro ali. Acho que ele teve um infarto, né? O cara ficou carregando carrinho pra cá, carrinho pra lá, carrinho pra lá, que não mostrou exatamente quanto que durou toda a ação. Mas eles transportaram um monte daqueles negócios octagonal, né? Que tinha as barrinhas ali dentro, né? Deve ser muito pesado aquilo. Não, se bem que acho que só uma pessoa carregava aquela coisa que tinha todas as plaquinhas lá dentro, né? Acho que isso não era tão pesado assim, mas era muita coisa que foi carregada. E claro, né, o cara se esforçou demais e acabou tendo o piripaque, que foi o primeiro que morreu ali, né? Logo em seguida, morreu o cara ali de rebelde, que também era do Império, tomou um tiro e foi para as cucuia rapidinho também, né? Aliás, depois ninguém falou o nome dele, ó, ninguém tava ligando para ele, né? Porque o outro que morreu, que foi revelado aqui nesse episódio que ele era um Stormtrooper, olha só, pois é, morreu também, né? Mas esse, alguém perguntou por ele, né? Mas enfim, vá lá, né? A partir daí, todo mundo se salvou, né? Quer dizer, quase se salvou, né? Porque depois que a nave parte, né? Aí teve o perrengue, exatamente
o fator inesperado, né? Foi o segundo fator inesperado, né? Quer dizer, o primeiro foi lá aquele, ou o terceiro, na verdade, né? O primeiro foi que o engenheiro, né, quis controlar a situação ou estragar o plano dos rebeldes, não conseguiu. O segundo fator foi exatamente a comunicação falha, sem códigos, que estragou tudo, acabou com a missão praticamente, né? E o terceiro incidente ali não esperado foi exatamente, né, justamente um dos carrinhos que estavam usando de transporte para carregar lá as barritas deve ser tipo um ouro aquilo lá, né? Enfim, aquilo lá saiu fora de controle quando a nave acelerou em arrancada para fora da estação e passou por cima lá daquele rebelde, o mais jovem, né, o mais revolucionário, o escritor da turma, o intelectual, né? Ele era o mais fácil a gente prever que ia morrer, era o mais fácil mesmo, porque é o que soa mais inocente, né, mais pueril, mais que acredita na causa, esse era o mais fácil de morrer mesmo, viu? Até nele eu apostei. Enfim, ele acabou se acidentando, ele não morreu, ficou naquela coisa meio morto, né? E foi justamente por causa dele que eles vão procurar então o médico, que também foi um momento interessante, porque o cara lá, depois que traiu todo mundo, queria a grana, que era um sujeito um pouco mais parecido em termos de vivência, né, do que sofreu na sua vida, da sua infância até a fase adulta, patati patatá, na comparação com o Andor, né? Tanto que, né, ele tentou fazer uma parceria com ele para, na hora do roubo em si, né, se valer dele, mesmo porque ele que sabia pilotar ali aquela nave, né? Ou seja, precisava realmente dele para depois dividir os tais 80 milhões, né, daqueles créditos. Foi ele que insistiu para irem ao médico, tentar salvar lá o mais jovem, que acabou não resultando em nada, né? O médico lá de 4 braços não conseguiu. Mas enfim, o que vale é que o cara precisava realmente de um momento de fuga. E o fato de irem até aquele planeta do médico era a possibilidade perfeita, né? Enquanto estavam salvando lá o outro, ele poderia roubar a nave e se escafeder dali. Mas ele quis, né, a ajuda do cara que talvez fosse um bom parceiro para ele. Se ferrou, né? Porque o Andor não deixou ele nem completar a frase, já tomou um tiro na cara, né? Ou no peito. Bacana. E aí restou Andor ir embora, né? Ele até pagou pela nave que ele estava levando lá do médico. Pegou a sua parte, ou seja, na verdade também quando ele pagou a nave do médico, ele estava usando a parte dele, né? Que ele foi pegar lá, claro, dos créditos roubados, né? Enfim, devolveu lá o cheque calção que o chefinho tinha dado para ele, deu a avião e falou que, ó, cumpri minha missão, só peguei minha parte do que estava acertado. Falou, beleza, vou embora. Ela acreditou, quando ele fez todo esse processo, devolveu lá aquele cristal, o Kyber, né? Ela acreditou, ela tinha certeza. No primeiro momento que ele estava entrando com a arma apontada para ela ficou meio assim, né? Duvidou até que o outro, né, quisesse roubar eles, né? Mas depois que ele fez todo esse processo, devolveu o cristal e tudo, falou, comprou a nave do outro, né? Ele fez tudo legalmente falando, né? Ela acabou aceitando e até entregou o diário, né, lá do jovem rebelde, né? Todos com os escritos lá do intelectual. Que, aliás, eu não sei exatamente para que serve aquilo para a história em si, né? Mas tudo bem, só para fechar o arco ali daquele personagem, que era o mais fácil da gente apostar que iria morrer. Enfim, é isso, da parte do assalto, porque depois, como eu comentei, vem 2 ceninhas super rápidas, 3 na verdade, né? Eu falei que era 2 linhas narrativas, não, são 3, né? Eu sempre me esqueço da outra, né? Que a primeira que apareceu foi justamente lá da Dedra, né? Aquela comandante lá do sistema de segurança também do Império, né, onde o chefão lá convoca todo mundo, agora vocês vão ficar aqui até de madrugada ou passando até meia-noite, vocês têm que entregar relatório, tem que passar aqui a madrugada inteira tentando descobrir o que diabo aconteceu lá naquele planeta. Pois bem, depois também apareceu lá no Senado a Mon Mothma, é assim que fala o nome dela? Acho que é, né? Enfim, não importa. Ela estava falando, discursando lá para um plenário completamente vazio e algumas poucas delegações ali iam saindo ali do local e depois ela percebeu, né? Ela pegou também lá o seu tablet, né? E percebeu que acho que ali era a notícia que tinha acontecido lá o incidente no planeta, o assalto, né? Acho que era isso, né? Porque o que ela estava discursando ali era uma coisa genérica, né? Só para constar.
Enfim, e a terceira cena é justamente lá do chefão, é o Rael, né, o nome dele, né? Sempre esqueço, né? Ele numa situação ali, vendendo lá as relíquias, né, as antiguidades, e um sujeito que está lá também, esperando também comprar alguma coisa, acaba falando a respeito exatamente daquele incidente que aconteceu por ali, né? E ele sai de fininho lá para os fundos da sua loja e acaba lá sorrindo, né? Porque ele estava todo tenso no episódio passado, mas agora ele estava feliz, relaxado, que a missão havia sido cumprida, né? Se o roubo aconteceu, tudo deu certo, e também não importa quem morreu ou deixou de morrer, né? Porque ele achava que a missão podia dar errado, porque ele tinha deixado rastros justamente através da Vel e do Andor. Os outros nunca seriam rastreáveis, né? Mas justamente por causa dessas duas pontas, tudo poderia dar errado e até ia chegar até ele, né? Enfim, ele terminou contente. Como acho que todo mundo que assistiu esse episódio, todo fã de Star Wars, curtiu de fato isso, porque sempre vale lembrar, né? Essa coisa do assalto, de fazer um resgate, de pegar certo item, isso é uma característica desde o começo de Star Wars. Não foi uma coisa inventada com Star Wars Rogue One. Pelo contrário, isso já existe desde Uma Nova Esperança, né? O episódio 4. É uma coisa super característica. Ou seja, esse episódio aqui, e naquele esquema também, né? Não precisa ter um sabre de luz, de ter um Jedi em cena pra gente se divertir. Esse episódio é do jeito que a gente gosta, uma boa tensão, curtindo o momento e naquelas apenas apostando se tudo vai dar certo ou se tudo vai dar errado. Ou seja, diversão pura com certeza aqui nesse episódio. E portanto, para esse 6º episódio da primeira temporada de Star Wars Andor, eu atribuo 4,5 asteriscos. Sim, tá de bom tamanho com certeza. Bom, agora só resta esperar o que vai acontecer na semana que vem, porque na minha conjectura, né, sim, vai iniciar um novo ciclo, um novo bloco de 3 episódios, porque o Andor foi embora, né, ele se afastou, digamos assim, da sua equipe, ele cumpriu sua missão, recebeu o que foi prometido, ok, mas com certeza a própria Vel vai procurar ele. E como é que vão achar ele? Não sei, ele vai voltar ao seu planeta? Não, ele não pode voltar porque ele está sendo procurado, né? Enfim, vai acontecer alguma coisa. Talvez ele consiga... consiga não, né? Alguém consiga deter ele, né? Consiga prendê-lo e talvez ele precise ser resgatado, talvez, por uma nova equipe da Vel. Vai entender lá o que vai acontecer com esta série. Não dá para fazer apostas nesse quesito, né? Para onde que a série vai agora? Está completamente em aberto. Mas, de qualquer forma, nós chegamos, também, já estava esquecendo, né? Ao fechamento da primeira metade dessa série, que tem 12 episódios. Metade já foi apresentado pra gente. E agora, o restante, como é que vai ficar? Tô na curiosidade e com muita expectativa para ver como a série continua. E não tem problema que a série tenha um ritmo super lento. Para mim, tá de bom tamanho. É isso.